E é o pretexto para o engenheiro Eduardo Pedrosa Gomes, Ricardo Pedrosa Gomes, perdão, dizer-nos o que é que exigiria ao Governo se estivesse neste momento naquela mesa de negociações para se traduzir já em legislação concreta, porque o Governo tem de facto que tomar medidas que potenciem esta ocupação de mão de obra e que não deixem cair a economia tanto como pode acontecer na sequência de uma dupla recessão, que é o que pode acontecer se não houver... Duvido que se eu estivesse lá as negociações acabassem a tempo do seu Presidente da República anunciar a sua candidatura, porque infelizmente nós temos tantas coisas que temos que fazer que é difícil se calhar ser concentrado. Mas eu usando o seu desafio... uma ou duas... eu vou tentar. Eu diria uma atuação a nível europeu, 2 de nível geral do país e 3 concretas sobre isto que estamos aqui a falar. A nível europeu, embrenhar-se numa luta que, aliás, foi começada pelo governo alemão, por razões que há pouco o bastonário são fáceis de entender. Essa é uma luta europeia, não é portuguesa, mas é uma atuação que, aliás, esteve muito perto de ser concretizada há cerca de 1 ano. Não foi por oposição dos países escandinavos, porque esses têm na tributação indireta, nomeadamente do IVA, uma grande componente da sua estrutura fiscal. Mas, portanto, primeira tarefa... Essa era particularmente difícil agora, porque o eventualmente, mas eu posso lhe dizer, nós quantificamos, eu deixo isso para o fim, a gente fez as contas daquilo que perdíamos agora e do que podemos ganhar no futuro, porque se vamos apenas olhar para aquilo que perdemos hoje, então se calhar não tudo chegar à conclusão que é melhor fechar a porta. É uma visão de médio e longo prazo nesse Evidente, caso. como é lógico, não podemos nos prender no imediatismo da aflição, porque então aí é melhor partirmos todos. Eu não acho que isso seja a solução. Certo. Portanto, essa primeira, porque é geral e cada vez mais hoje em dia as nossas atuações também têm que ser vistas neste contexto que é europeu. Empenhar-se nessa batalha. 2 de caráter geral que têm a ver com este setor e têm a ver com tudo. O eliminar de 2 distorções da nossa economia. Quais são elas? A ausência de um verdadeiro mercado de arrendamento e, para isso, a alteração da lei do despejo antes de qualquer outro passo. Não há mercado sem confiança. Essa é particularmente difícil, ainda por cima agora, não é sequer orçamento nós conseguimos ter. Está bem, você deu-me 5 minutos para estar lá sentado e eu vou tentar dizer, porque eu acho que eles têm essa que fazer. Ia exigir, não ia conseguir, mas ia exigir. Porque a grande questão não é esta. Se nós nos prendemos na minuência do detalhe das contas, nós nunca vamos, de facto, resolver os grandes problemas. Sim. Porque todos estes detalhes das contas do dia-a-dia são produto da ausência de uma série de mecanismos que não foram pensados nem implementados à distância para evitar isto. E há 2 distorções graves da economia. Esta, a ausência do mercado de arrendamento, que é um atentado, por exemplo, aos planos de mobilidade do próprio Estado. Ninguém convence um funcionário público de Braga que está preso aos cabelos com o pagamento de uma hipoteca a aceitar uma colocação em Faro, porque a primeira pergunta que ele diz, e agora, o que é que eu faço nesta casa? Se ele a puder pôr no mercado do arrendamento e arrendar uma em Faro, ele nem perde o bem e consegue-se deslocar. Eu estou a ser simplista, mas isto é o que acontece nos outros países. Isso traduz-se numa estatística muito simples. A União Europeia tem um quadro de mobilidade de mão de obra que é de 2% e os Estados Unidos têm de 5,5%, 6%. Portanto, é mais do dobro. Esta é uma distorção económica que tem que ser melhor. Segunda distorção económica, ninguém gosta de falar disto, mas eu também lhes dizia, que é que, de facto, temos que alterar as regras sobre o despedimento do contrato individual. É uma distorção da economia, não vale a pena estarmos a continuar a fingir que não percebemos isso, é o de facto. Enquanto isso não for resolvido, nós não vamos ter um mercado adaptável e no setor da construção isso é mais importante do que nunca, porque a gente faz uma obra, quando cai num período em que não existem mais obras, o que é que a gente faz? Medidas concretas para esta questão. Eu já falei de algumas há pouco. A questão da tal taxa de liberatória de 10% para equiparar isto, no fim de contas, a um rendimento que seja atrativo. A questão que eu há pouco também falei das deduções fiscais, nomeadamente dedução ao rendimento predial de 30% das despesas de conservação e reparação que sejam feitas pelos proprietários, e uma introdução de um mecanismo de amortização e reintegração, um prazo, digamos, de 10 anos, de 50% do valor de aquisição do imóvel, do rendimento coletável, para potenciar a tal atratividade do investimento e no investimento nesta área. E, já que não me dava para fazer muito mais, eu escolhi aqui mais outra que tem a ver com o alargamento destas isenções do IVA, não podendo ainda concretizar a tal batalha que é a europeia, utilizar já os mecanismos que temos, usando o alargamento da isenção, portanto, a redução da taxa reduzida de IVA para além dos 20% do valor de materiais a incorporar na obra, talvez, por exemplo, até aos 50%. Porque isso seria possível, talvez, mesmo sem, digamos, a anuência do panorama europeu.
Depois tinha muitas outras coisas para lhes dizer, mas não vou dizer agora. Foi muito claro, enfim, desta negociação do orçamento não sairá certamente solução para todos os pontos. Porque a gente quantificou isto, Michael... nós fizemos um estudo e quantificámos isto, porque estas reduções imediatas de receita, nós estimamos, por exemplo, estas medidas que estávamos a falar em relação à reabilitação, traduzem-se provavelmente entre 2011 e 2012 numa perca de receita de cerca de 177 e 24 milhões de euros, respectivamente, conforme estamos a falar do IRC ou estamos a falar das contribuições para a Segurança Social. Mas na nossa estimativa, num período depois de 2013 e no universo do estudo que fizemos, que tem cerca de 20 anos, isto traduzir-se-á em receitas que a partir do primeiro ano serão de 126 milhões de euros positivos. Claro. Portanto, a questão é esta. É evidente que no primeiro momento qualquer incentivo de natureza fiscal tem uma redução imediata na coleta. Isso aí não há milagres. Agora, o que nós achamos é que ele pode ser indutor a 1 ano ou a 2 anos de um potencial de crescimento das receitas que hoje têm um peso que ninguém quantifica, mas existe, que são os subsídios de reinserção e são os subsídios de desemprego das pessoas que não estão a fazer nada. E eu até acrescentava um terceiro fator, e que também estão, simultaneamente, provavelmente, em alguns casos, a alimentar uma economia paralela não tributada. Claro. Certamente todos os pontos seriam muito difíceis de acolher numa proposta de orçamento de Estado. Provavelmente daqui a não muitos meses a situação política será diferente e se houver um novo governo será a altura de voltar a exigir que ponham no programa de governo esses pontos. Vamos a ver como é que o futuro imediato... Não é a falta de lembrança, porque há 10 anos que nós não fazemos outra coisa. Aliás, se há coisa que, infelizmente, neste processo não há absolutamente nada inovador naquilo que nós dizemos, não há absolutamente nada inovador, nem nada que já não esteja escrito, reescrito e até... muitas vezes escrito nos programas de partidos em outras ocasiões. Claro. Não há dúvida que, do ponto de vista político, estamos a atravessar uma situação complexa. E uma situação de tal maneira complexa que penso que nenhum dos membros que aqui estaria, se fosse convidado para dentro do governo, aceitaria nesta situação pertencer a um governo, seja ele qual for. Porque não é nada fácil. E isto resultou de alguns paradigmas que o país adotou que agora se verificaram que não são os mais corretos. O país apostou muito no terciário, esqueceu o secundário e agora quer apostar nos chamados bens transacionáveis. Ora, os bens transacionáveis onde é que estão? Não estão nos serviços, estão no secundário. E, portanto, perdeu-se capacidade de intervenção na produção de equipamentos e outras. Por exemplo, custa muito perceber como é que uma empresa Auto Europa representa cerca de 10% da capacidade de exportação do país. Isto é um país que está dependente de uma monoempresa, quer dizer. O país assim apostou, foi um erro, mas há protagonistas, há culpados. Eu recordo uma estatística muito simples. Daqui a dias analisávamos um estudo do Banco de Portugal em que era referido que há 20 anos 70% do financiamento era atividades produtivas, por assim dizer, a empresas. E 30% era a habitação. E inverteu-se completamente, agora é 70% para a habitação. Sabemos os excessos que foram cometidos, mas há culpados, os próprios banqueiros, enfim, eles não estão cá para se defender, mas isto é preciso dizê-lo com clareza. Com toda a clareza. A publicidade que estava frequentemente e que todos recebiam em casa era: venha cá ter connosco que a gente tem uma solução, e essa solução não passava por uma análise crítica da capacidade financeira da pessoa a quem estava a ser feita a oferta. E por vezes nem do valor do bem, que tinha preços exagerados. Mas, fundamentalmente, o que eu queria dizer é o seguinte: quando agora se fala muito em bens transacionáveis, estamos com uma dificuldade acrescida. A não aposta no secundário teve como consequências redução da nossa capacidade nos tais bens transacionáveis. Porque os serviços onde é que estão? Os serviços é para o país. Os serviços estão cá. Se não há dinheiro, há redução dos serviços. E isto tem consequências. Depois, fala-se muito na aposta do mar. Agora estou a sair um pouco da reabilitação. Nós próprios, na Ordem dos Engenheiros, fizemos uma reflexão sobre essa matéria, produzindo inclusive uma revista dedicada a esse tema. E a aposta no mar é aparentemente uma aposta que não é de agora, quer dizer, era quase um desígnio nacional. Apostou-se muito em portos. E bem, há portos que, pela sua localização, pela sua capacidade, constituem um polo de atração para um país que é periférico. O país está, neste momento, com infraestruturas muito ajustadas a um desenvolvimento económico que passa necessariamente
pela utilização de infraestruturas portuárias, porque, por exemplo, Porto de Sines é talvez o de maior atração na Península Ibérica. Portanto, Pelas suas algumas coisas qualidades, foram bem pelas feitas águas no profundas. investimento. Não tenho dúvidas. Depois, está-se a apostar muito uma ligação norte-sul. Ora, a economia teve um centro de gravidade que foi para para nascente. Muito bem, vamos a casos concretos. Aquilo que pediria também neste momento ao Governo para resolver a situação do mercado de habitação e da reabilitação das infraestruturas existentes. Peço-lhe que seja conciso em 2 pontos também. Faça o favor. Olha, alteração do sistema de financiamento das autarquias. Sim. O sistema de financiamento atual das autarquias está fundamentado no IMI. Portanto, a construção nova é favorável para Isso é uma verdadeira revolução que está a falar. Total. Quem tem falado muito nisso é o Dr. Rui Rio. E acredito, e eu concordo com ele. Porque, efetivamente, o modelo de financiamento das autarquias potencia a construção nova, os bairros novos, esquecendo depois os custos adicionais que lhe daí advém. No meu entender, o financiamento, repito, das autarquias, no modelo que está criado, não vai favorecer a reabilitação. Antes, pelo contrário, a construção nova. Como agora a construção nova vai cair, porque não há financiamento ajustado àquilo que era uma prática anterior. Então, essa alteração legislativa devia ser já. Não vale a pena estar com grandes teorias, grandes conceitos. A única questão é que há muita gente que não pode pagar rendas mais elevadas, portanto, devia ser ao contrário, o Estado devia ajudar quem precisa. Não tenho dúvidas nenhuma. E os donos dos imóveis poderem aumentar as rendas pelo valor comercial. Não há volta a dar a isto. Eu estou convencido que eu não fiz nenhum estudos, como por exemplo a Ecops, mas certeza que se ganhava dinheiro com isso. Ganhava dinheiro com isso. Depois, há aqui medidas que já foram elencadas no domínio da habitação. Não há coisas muito novas, quer dizer, no domínio da reabilitação urbana. Estamos todos aquilo já estamos em circuito fechado. Sim, e voltamos sempre ao mesmo ponto. Há 3 ou 4 alterações legislativas que dependem do poder político que têm que ser feitas já. Mas existe um sistema legislativo que diz que se cumpra, mas não há coragem para o cumprir, porque é o problema. Como é que eu vou obrigar um senhorio a fazer uma determinada obra ou um conjunto de obras num determinado bairro se ele não tem condições para recuperar o investimento que fez? Portanto, ficamos em ciclo vicioso. Mas a lei existe.